Bom dia, boa tarde. Bom dia para quem não almoçou ainda. Boa tarde para quem já almoçou. Começando. Ai, gente, olha quem tá aqui. A Mia vai fazer parte aqui das lives. Pelo menos da de hoje. Gente, eu tô assim me sentindo super honrada, só esperando o pessoal chegar. Nós vamos dar início hoje a uma série de lives que assim super expandiu para mim, chamada Destravando a sua vida, descomplicando sua vida. O que mais é possível para você ter uma vida com total facilidade, com total leveza. Então, esperando aqui o pessoal chegar. Amar. Já participando aqui. E essa parceria com o Gus e com a Mac, então, são dois seres incríveis assim que eu conheci no ano passado. Ah, Ai, oi! que delícia que Começou! tá, tá com vocês aqui. Eu estava mesmo explicando, dando aqui uma introdução do que vai ser essa parceria incrível dessa série de lives que a gente que super expandiu para nós, né? Então, muito, muito honrada de estar aqui com vocês. Me sinto mais Nem, próxima, assim. nem fale em honra de Já que não deu, né, para você estar aqui pessoalmente, pessoalmente. presencialmente, o universo Em ali breve, vai em em breve. breve. Eu estou conversando aqui com o universo atualizando, Atualiza logo, por favor. com Nossa, que certeza. lindo. Então, assim, ó, para dar início, gente, que é o descomplicar a sua vida? A gente tem, assim, uma série de ferramentas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia para, sim, ter uma vida com mais facilidade, com mais leveza. Então, o propósito dessas lives é justamente dar dicas, compartilhar com vocês de que forma vocês podem, sim, escolher uma vida menos complicada, né? Mais descomplicada. Então, My Gus, apresentem-se. Pode começar. Bom, a gente está aqui com a Ma e o Gus, né? A gente está aqui com o Enhanced Project, um projeto que a gente tem que ajuda o intuito, né, de abrilhantar nossas vidas. Então, através de diferentes ferramentas, e é uma honra gigante estar aqui com você. A gente expande muito, a gente já conversou sobre isso. E estamos aí para adicionar da maneira que a gente pode, através de técnicas, através de dicas, através de experiências pessoais, profissionais, bate-papo. E sempre com muita leveza e de forma muito divertida, né? Que acho que é uma das coisas que conectou nós três, assim, desde o começo, é esse jeito leve e divertido de viver e de ver as coisas. Então, que a gente possa passar isso para todo mundo também, De né? descomplicar, né? E descomplicar, né? Exato, de complicar, porque eu falo assim, a gente tem, não quer dizer que a gente não vai ter situações que são desafiadoras no nosso dia a dia, mas de que Sim. forma a gente vê essas situações é que muda a nossa percepção, né? Qual é a nossa percepção de atravessar essas situações com uma forma mais leve, mais divertida mesmo. E aí, como que vai funcionar, pessoal? Toda terça e quinta-feira, meio-dia, horário do Brasil, de Brasília, 16 horas, 4 horas da tarde, horário lá da Irlanda, nós vamos estar aqui compartilhando com vocês cada dia um tema diferente. E hoje o tema é aprendendo a dizer não. Então, Ai, como eu sofri, ainda sofro com isso. é uma sofrência para muita gente dizer não, né? Mais necessário, né, Di? Com Uma coisa muito certeza, porque muitas necessária. vezes a gente fala não, né, querendo dizer sim. Vocês já disseram não, fala sim, querendo dizer não, né? Dizer Vocês não. já disseram muitas vezes isso. E depois fica ali, né? Putz, seria melhor se eu tivesse dito não. Queria dizer não, não sei como. Aí começa aquela avalanche de autocrítica, aquela avalanche de... As coisas começam a dar errado. É. Às vezes por causa de uma Exato. coisinha assim, né?
Porque, assim, muitas vezes a gente acaba aceitando algo porque ou não quer se sentir culpada, culpado, você quer fazer, sei lá, agradar outra pessoa. E Uhum. aí, quando você vê, tá tudo contraído ali, porque você está fazendo algo que você não deseja, que está te trazendo infelicidade, que não é legal para você, né? Mas É. por quê? Com propósito de quê? O que que a pessoa ganha? O que que perde em relação a isso, ao dizer sim e não, né? Então, é uma pergunta que se pode, que a gente pode falar e se perguntar justamente para que não entre no auto-julgamento da Uhum. gente mesmo, né? Sim. E vira uma bola de neve, né? Porque você, às vezes, que nem você falou, às vezes eu não quero falar não porque eu acho que eu vou estar sendo egoísta, ou que eu não vou estar sendo solícito, ou não vou estar cooperando com outra pessoa, né? A gente tem essas ideias, assim, eu não sou, se eu falar não, quer dizer que eu sou uma pessoa ruim, né? Só que aí, na verdade, a gente acaba gerando sentimentos ruins dentro da gente, né? Como o Gus falou, a gente acaba gerando aquela mágoa, ou auto-julgamento, ou ressentimento, culpa. Então, você faz uma bola de neve ali que cada vez só traz mais coisas ruins. Só que não é fácil sair dali, né? Justamente, você entra num espaço mesmo de culpa e auto-julgamento. Gente, eu já ouvi N vezes de pessoas. Eu sou aquariana, né? A aquariana tem total liberdade, faz do jeito que quer. Então, eu já ouvi várias vezes, né, muitas vezes, de diferentes pessoas, inclusive pessoas da minha família, dessa questão do egoísmo. Você é muito, muito egoísta porque você só faz aquilo que funciona para você. Mas aonde que está o erro disso, eu me pergunto, né? O que que Uhum. funciona para mim? Para que eu vou estar fazendo algo que não é expansivo para mim? Uhum. Só que isso é muito confundido realmente com o ser egoísta, com o pensar somente em si mesmo. Mas tem uma diferença isso, não quer dizer que eu penso em mim mesmo, eu penso sim em prol ao reino de nós. Eu vivo falando isso nas minhas postagens, em todos os cursos que eu falo. Gente, como nós podemos ser uma maior contribuição pensando no reino de nós, não no Uhum. reino do eu. Sim. E aí, pensar no reino de nós também tem a ver com fazer aquilo que funciona para você, que te deixa alegre, que te deixa feliz, que te diverte. Porque senão fica aquela contração e esse auto-julgamento não vai te levar a lado nenhum. Quer dizer, não é egoísmo, na verdade, né? Como seria ver a contribuição disso tudo. Uhum. Tem um threshold ali, como se fosse o preço que a gente paga, né? Quando a gente começa a fazer as coisas pra gente, é dizer não. E esse é o preço, né? Normalmente as pessoas começam a te olhar com, ela é egoísta, ela não sei o que, só faz coisas para ela. Mas depois que a gente passa esse ponto, né, a gente começa a perceber, inverte o olhar das pessoas. Porque a gente, como você falou, o reino de nós, as pessoas começam a ver com mais clareza o tanto de coisa, o quão benéfico é você ser você, é você, né, falar a sua verdade, porque isso automaticamente faz tudo ao redor ser melhor, né? Uhum. Então, tem mesmo esse pedacinho ali, que é como se fosse o preço, porque a nossa sociedade ainda é construída nisso, né? Pelo menos ao meu ver. E nessa questão de que é errado, né? Que nem você ser feliz, né? Pô, mas por que você é feliz? Porque não faz sentido você Tomou tá alguma rindo. coisa, né? Total, quando a gente está muito felizinho, já vem aqueles. O que que aconteceu? Viu o passarinho verde? Que legal! Você fumou alguma coisa assim, sempre tem, né? Uhum. Mas E é muito real- interessante. Desculpa de fala, Chi. não, pode falar. Não, é que isso que o Gus falou, né? De. Ai, perdi a linha de raciocínio, porque eu interrompi a Tem, Dia e tem, me tem um perdi. espaço. Isso, lembrei. Porque assim, eu lembro de já estar, né, já ter estado nesse lugar de tipo, de ver alguém dizendo não e falar assim, nossa, mas credo, essa pessoa não, né, que egoísta. Quem nunca? Normal, tipo, pra mim, né, que tenho dificuldade em dizer não, Tá fazendo aquilo pra mim, não tá fazendo. eu olhava Cara, e mas como falava, assim? nossa, mas credo. E aí, depois que eu comecei a praticar isso, que eu comecei a perceber, né, que não era uma coisa que me fazia bem, que eu tava dizendo sims ali, que me machucavam, e comecei a praticar dizer não, eu comecei a ver que é justamente isso, é você ser autêntico, você ser
verdadeiro, né? Fiel à sua verdade. E quando você faz isso, as coisas começam a expandir, as coisas começam a mudar, a ficar melhores, a crescer, você começa a crescer. Então, eu acho que o único jeito de quem tem dificuldade de dizer não entender o benefício do dizer não é praticando mesmo, porque para mim foi o que fez toda a diferença. Porque antes eu achava difícil mesmo, eu falava, credo, mas, né, falando não assim na lata, mas é tão bom quando você sabe que aquele não é para ser um não e você consegue falar e colocar, expressar aquilo, né? Então, é uma coisa que É fez o muito não diferença. não que é verdadeiro para você, né? Fica muito Exato. mais fácil compreender o ponto de vista do outro sem entrar no julgamento, nem do Uhum. outro, nem de você mesmo. É. Ô, Di, e assim, a gente não precisa dizer não, né? Na cara, assim, desse jeito. Não, de uma maneira grossa, né? Eu Não, acho que pode ser que as pessoas, muita gente possa pensar isso, né? Nossa, mas eu vou dizer não. Não, você tem, gente, a gente tem diferentes formas de dizer não, né? Uhum. Você, um convite, por exemplo, gostaria muito, mas infelizmente minha agenda está cheia. Uhum. Podemos, né? Podemos remarcar. É. Hoje eu não posso. Talvez eu não seja a melhor pessoa É, para te ajudar com isso, né? Porque às vezes tem isso também. Às vezes você fala um sim ali que você tá tendo que fazer um esforço de uma coisa que nem é confortável para você é. fazer e que outra pessoa poderia agregar muito mais valor, né? exato. Então tem isso também. Queria falar sem doer em mim, mas estou Ah, não. praticando. Prática é tudo. Como pode melhorar isso? Como pode melhorar? Como pode ser melhor? E eu acho que É, uma coisa também que acontece muito, né, quando a gente tem dificuldade de falar não, é que a gente tem medo de não pertencer, né, àquele grupo. Então, se você tem um grupo de amigos e aí todo mundo vai fazer uma coisa, mas você não quer fazer, você acaba dizendo sim para você não se sentir fora, né? Você quer fazer parte daquilo. Então também tem muito isso, né? E vocês que são melhores do que eu em dizer não, nessas horas o que a gente pode fazer? Aí, Eu não sei. destruir, descriar essas crenças, né? total, destruir, descriar as É tipo, crenças. vocês não vão mais me amar se eu falar que não. Então, primeiro assim, o que que vai ser, colocar numa balança mesmo. O que que vai acontecer se eu disser sim, querendo dizer não? E o que que vai acontecer se eu realmente dizer não e seguir o meu saber? Quais os benefícios de ambas as partes ali, sabe? E aí percebendo, né? Eu falo tanto do leve e do expansivo, quem faz curso de barras também sabe disso. E em outras técnicas terapêuticas, a gente sempre fala, gente, o que que expande? O que que expande? O que que Uhum. expande, né? E aí, quando se pensa em dor, queria dizer não, mas sem sentir a dor. Que dor é essa? Por que que De você onde sente? vem, né? É a dor de ofender a outra pessoa, é a dor de não agradar, mas qual o ponto de vista que a pessoa tem, que você tem, de sempre agradar o outro e não agradar a si mesmo, né? A gente não Então, tá se colocando em primeiro lugar, né? com certeza. É que, de novo, né, nessa realidade, quem se coloca em primeiro lugar é visto como errado, porque você Imagine não se está todo mundo. humilde, É, é. Ah, não Mas e se todo tem. mundo se colocasse em primeiro lugar? que lindo que ia ser, né? Que lindo que ia ser. Menos julgamento na face da terra, Com olha só. certeza. Ia ser perfeito, né? Não, total. E essa questão realmente, Má, que você falou também de colocar-se, de não se sentir junto num grupo, né? De se sentir de repente excluída. Então você se obriga a fazer algo, a ir em algum encontro, a ir num local, a ir num passeio, numa viagem, para não se sentir excluído. Só que chega lá, quanta contribuição isso está sendo para você? E aí, quando você aprende realmente essa arte de dizer não, esse aprender a dizer não e acessar mais aquilo que funciona para você, automaticamente você percebe que a tua frequência, a tua vibração está mudando. E aquelas pessoas que talvez não contribuam mais nesse período, nesse momento com você, elas mesmas vão se afastando e tá tudo bem, Uhum. sabe? Não tem nada de errado. E outras que vão agregar ainda mais para a sua vida, elas vão chegar até você. E não Sim. quer É abrir dizer que tem que espaço, né? excluir as pessoas, mas é uma questão que vai acontecendo mesmo, né? Devagar, deixa eu ver o que ela escreveu ali.
Acho que a dor de não corresponder com a expectativa que o outro veio quando veio pedir. É exatamente o que a Má falou, quando que ela sentia. Como assim que o outro está dizendo não para mim? Né? Então, é aquilo que é a nossa expectativa. Um negócio legal, eu posso contar uma história rapidinho? Conta. Tipo, Lógico. é o exemplo de que a gente quer roubar muito o problema dos outros, né? E que se eu não resolvo o seu problema, eu sou mal. Mas peraí, gente, calma. Primeiro de tudo, a gente está fazendo um desserviço à pessoa porque a gente está tirando dela o poder, né? De resolver essa coisa, de enxergar por uma outra perspectiva, de achar o caminho para essa questão que ela diz que é um problema. Então, primeiro a gente faz isso. E segundo, a gente é uma historinha assim. Tem dois vizinhos, né? Dois gramados. Só que só um tem uma área, um sistema de irrigação. Aí o que acontece? Toda semana esse sistema de irrigação liga e, como não tem cerca no meio, dividindo os gramados, a água irriga os dois campos. E o que acontece com isso? Isso faz com que o vizinho que não tem não vá atrás de resolver o problema dele, e isso faz com que o outro gaste mais ou menos água, talvez. Então, o que ele vai lá e faz? Ele coloca uma cerca entre as duas casas. Porque é como se ele estivesse pegando o problema do outro. E pegando o problema do outro, ele impediu ele de comprar um sistema de irrigação para ele. Que era o que ele tinha que fazer, né, digamos assim. Então, é isso que a gente pode pensar, né? Fica aí para vocês, se vocês concordam ou não. Quando a gente está lidando com esses pedidos dos menores aos maiores de favores e de obrigações, não, pera, se eu tiver uma cerca aqui já estabelecida, vai ser mais fácil. Antes, às vezes, né? E isso é uma coisa muito legal, porque eu vejo, o Gus me ajudou muito nessa questão, né, do aprender a dizer não, assim, até porque você é uma pessoa... Eu sou chato, né? Não! Porque você realmente coloca as suas prioridades, assim, você tem, né, clareza, e é uma coisa que a gente vai falar depois, mas você tem clareza do que você quer, então é mais fácil para você, né, dizer o não, que você sabe o que é o seu sim, né? E então isso me ajudou muito. E eu vejo, por exemplo, que você que já colocou a cerquinha no seu jardim, né? Você já cria. E até nessa questão das expectativas, né, que a Nath colocou. As pessoas, elas têm uma expectativa porque a gente acostumou as pessoas, né, de que a gente vai agir de determinada forma. Então, se hoje eu decido, se eu falei sim a minha vida inteira para tudo, mesmo que eu tenha doído, né? Se hoje eu decido que eu vou começar a falar mais não, porque eu preciso cuidar de mim e eu preciso, enfim, me colocar em primeiro lugar e fazer o que é melhor para mim, para eu me sentir bem, para eu crescer, para eu evoluir, no começo vai ser esquisito para as pessoas próximas da gente, porque elas vão falar, puxa, mas agora a Má tá falando não, a Má sempre falou sim para tudo. Né? Então, até elas se acostumarem com a cerquinha que eu construí, demora um pouquinho. Então, assim, para quem está assistindo e tem dificuldade em dizer não, né? E tá construindo essa cerquinha aos poucos, é bem voltar para essa questão do não se julgar, né? De entender que a gente está fazendo isso por um bem maior. E quando a gente entende que cada sim que a gente fala, né? A gente está dizendo não para alguma coisa, porque às vezes a gente acha que está falando sim, 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 só que a gente não pensa no que a gente está deixando de ter, né? Tipo, eu tô falando sim pra você, mas pra que eu tô falando não? Todo sim tem um não. A gente tá escolhendo tá aqui, né? Mas a gente tá renunciando a outra coisa. Outras coisas, tudo é escolha, né? E isso expandiu, né? Isso foi o que expandiu para nós três. Exato, então a gente escolheu estar aqui fazendo a live. Vocês podiam ter falado, né? Tipo, a Di podia ter convidado a gente e falado, acho que não. Só que não, nesse caso, era um sim óbvio. A gente preferia estar aqui do que estar em qualquer outro lugar agora. Que é uma dica. Sim, é verdade. É uma dica boa para vocês, pessoal. Tem uma ideia que vocês podem aplicar o seguinte: se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Gente, baita consciência, viu? Se eu não quero isso, não, é não. Faz sentido, né? Sabe? Total, a dúvida é que trava a gente, né? A dúvida é que puxa para trás. Então, quando a gente tem certeza, ok, isso é um não, e se
se você já sabe ali a princípio que é um não, para que você vai ficar na dúvida, colocando minhoca na sua cabeça? Não, mas espera aí, se eu disser não, a pessoa vai ficar chateada comigo. Se eu dizer não, a pessoa vai achar que tem alguma questão com ela. Uhum. Aí vem essa questão da expectativa, gente, e que você falou, Mar, e assim, não precisa necessariamente você excluir ou sei lá, levantar uma parede, né, para aquelas outras pessoas. Sim. Mas sim deixar claro dessas pessoas que estão acostumadas a conviver com você, que ok, você precisa de um tempo para você. Comunicar, E por isso, né? esse motivo, você vai falar não para algumas coisas que não funcionam mais para sua vida, né? E é um E não. se a outra pessoa realmente estiver conectada com você, é lógico que ela vai compreender. E acho que uma coisa que também acontecia muito, né? E às vezes, lógico que ainda acontece, porque ainda estou praticando, eu sou um bebê na arte de dizer não ainda. Mas uma coisa que eu acho que é um erro assim tão grande, e de novo, obrigada, você me ajudou muito a perceber isso, são as suposições que a gente faz, sabe? Eu pressuponho, são as assumptions, suposições, né, em português. Então, assim, se eu penso em falar não, eu penso, puta, mas essa pessoa vai pensar ou vai sentir tal coisa. Quem sou eu para saber o que essa pessoa vai pensar ou sentir? Entendeu? E, tipo, e que responsabilidade tenho eu no jeito que ela vai escolher pensar ou se sentir? Sabe? Então, na minha cabeça vinha muito isso. Se eu tinha que falar um não, eu pensava, puxa, mas aí ele vai ficar chateado, ou ela vai ficar triste, ou vai ficar magoado, não sei o quê. Mas eu não tenho como saber como essa pessoa vai pensar ou se sentir. Então, é parar de fazer essas suposições também ajuda bastante. Parar de tentar entrar na cabeça do outro, porque a gente não tá dentro da cabeça do outro. A gente só pode escolher por nós. Você acaba criando uma expectativa sobre a outra pessoa. E aí entra também a tal da síndrome da Madre Teresa de Calcutá, de querer salvar o outro, né? De salvar o mundo. Sem a pessoa estar pedindo, porque nem todo mundo escolhe também isso, né? Então não precisa salvar o mundo, não precisa dizer sim, 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 sim o tempo todo, né? Não tem essa necessidade. Dizer não está profundamente relacionado ao autoconhecimento. Se não estou segura do que quero e sinto, não saberei me posicionar frente ao outro ou situações. Total autoconhecimento, amor próprio, autoestima. Né? Essa autoestima, né? O quão mais fácil é você. Maravilhoso, isso aí resumiu tudo. O autoconhecimento. Porque se eu sei, primeiro, se eu sei quem eu sou, naturalmente é muito mais. Eu sei, ou pelo menos tenho uma indicação das coisas que eu gosto, das coisas que eu me relaciono bem, das coisas que expande. E tudo que não vai causar isso. E que é uma coisa que, falando é simples, mas é difícil quando chega, né? Sim. Você tem duas opções. Putz, mas isso aqui é legal, isso aqui também, e aí? E aí? Eu que te pergunto. Isso trava, não é? Trava. Qual é o ponto de vista que nós temos que tem nessa realidade de que a gente só tem que escolher uma coisa? Esse a gente não pode escolher tudo. Como eu consigo, né? Quero esse e esse também. Né? Tá tudo certo. É verdade. Porque, uma coisa, se o universo percebe que a gente está escolhendo mais, que a gente está escolhendo além e não só uma coisa, porque também nós somos condicionados a escolher só uma. Ou isso. Mas a partir do momento que todo o universo, quando eu falo universo, gente, é Deus, é a fonte da criação, o que você quiser chamar. Quando se percebe essa lei universal aí, que nós escolhemos além do que essa realidade previsível fala para a gente escolher, todas as possibilidades chegam até nós para que a gente esteja ou faça mais de uma coisa, várias coisas. E aí a gente vai escolhendo, exatamente. Vai pegando as ferramentas ali, as possibilidades que funcionam para cada um. O não é o primeiro passo para o crescimento. Com certeza. É importantíssimo, né? O não é o primeiro passo para o crescimento. Concordo também. E uma coisa que você falou... É fácil dizer não. Exato. Você ter total clareza daquilo que você quer ou não, sabe?
E aí tem essa questão de novo, você pode se perguntar o que vai ganhar e o que tem a perder em relação a essas escolhas. O que vai criar mais para sua vida, Sim. né? E aí fazer a escolha do dizer não ou sim. O negócio que você comentou no começo também, Di, que eu acho muito legal, e pessoalmente, gente, eu utilizo bastante, é o seguinte, é você jogar com a possibilidade de como seria se eu dissesse sim para isso. Mas também, como seria a minha vida, como seria depois que eu dissesse sim para isso. Mas também o contrário. Se eu disser não para isso, o quão disposto eu estaria a dar o meu esforço e o meu tempo para estar neste projeto, digamos assim. É o contrário, né? Então, por exemplo, se a gente não estivesse aqui hoje, o quão disposto eu estaria para apertar a minha agenda e para a gente apertar a agenda, para manusear tudo para estar fazendo isso? Uhum. E a resposta que me vem, pelo menos, é totalmente. Estaria disposto a remarcar e fazer um monte de coisa para estar aqui hoje. Então, isso é um indicativo de que, expandiu. Exato, é uma excelente dica, porque daí você percebe o mais tá, o que está expandindo e qual é o ponto de vista que tem ali por trás que está te bloqueando de alguma forma, né? De dizer o sim ou não. Exemplo, por exemplo, festa de família é um exemplo que normalmente não é difícil você dizer não, né? Sei lá, passar num encontro em família, que às vezes você vai encontrar um parente, alguém que não é contribuição nenhuma para você e você não está nem um pouco afim. Quase derrubou aqui. Ai, Mar. Hashtag me identifico, né? Tá chegando a hora também, né, Di? Isso é legal. Natal, né? Tá chegando. Não, a minha família já não tem ponto de vista nenhum em relação a isso. Se eu quiser passar Natal Ano Novo sozinha. Ano passado eu passei Réveillon longe de filho e tava tudo certo. Até eles já compreendem. Eles sabem que eles têm uma mãe que é anormal do normal. Adoro. Você já criou essa, né? Que eles já sabem. E quando você faz isso, eles já olham lá. Tudo bem. Já acostumaram e tá tudo bem e tá tudo certo. Aí também acontece essa situação, né, de o quanto você está disposto a receber o julgamento do outro, ou então ficar na pergunta, ok, aqui eu não tenho alternativa, eu vou escolher ir, porque vai funcionar, assim, eu não estou disposto a receber julgamento de ninguém, então vamos embora, vamos lá. Então, como pode ser mais fácil e mais tranquilo estar num lugar ou fazer algo que você não está muito afim? Como pode ser mais tranquilo? E ficar nessa pergunta, porque de repente vem ali alguma possibilidade de você encontrar ou uma pessoa que você fique ali jogando conversa fora e nem percebe o tempo passar. Vai vir uma outra possibilidade de fazer uma atividade, de repente, que pode não ter tanto peso. Então, as possibilidades vêm, não criar o peso mesmo. A resistência ali, né? Exato. O pessoal tá falando um negócio que dá para linkar essa questão de dizer não. Gente, a gente está muito acostumado. Primeiro, ok, às vezes você pode dizer não. Não é uma frase completa, né? Esse é um ponto. As pessoas acham que tem que falar não e tem que explicar. Não. Às vezes eu vou explicar, às vezes eu não vou. Então, não por si só já é uma frase completa. Mas o não pode vir de diferentes maneiras, que nem a Di falou, né? Você pode explicar, gente, eu estou passando por um momento em que eu gostaria de ficar sozinho, que eu acho que seria mais benéfico eu passar, sei lá, o Natal ali e não aqui. E aí, quem tem que entender isso, gente, vai naturalmente já compreender isso. Pelo menos essa... O que vocês acham? Sim, não, tá certo. É que quando a gente tem medo de dizer não, né, a gente realmente fica preocupado, né? Que nem alguém perguntou aqui, como que eu faço? Deixa eu ver quem que foi que perguntou. Como que fala com a decepção, né? Como que eu lido com a decepção do outro? Decepção. Pode falar, Má. Não, era isso. Eu queria que... Não, para vocês responderem. Gente, como lidar com a decepção? A decepção é do outro, não é sua. Exato. A decepção é porque criou uma expectativa, né? Sim, já começa aí, né?
A decepção será do outro, a frustração será do outro. Por quê? Porque o outro criou a expectativa, então não depende de você isso, né? Então são escolhas de cada um. Se o outro está escolhendo se decepcionar, o problema é dele. Isso não é ser arrogante, isso não é ser egoísta. Isso é fazer o que funciona para cada um. Aí volta lá no comecinho. Se todo mundo fizesse aquilo que funciona para nós e aprendesse a dizer não, não seria muito mais fácil? Porque daí não entraria no julgamento, né? Nessa questão. E quando você começa a, né, prestar atenção nas pessoas que dizem não, né? Tipo, para você, e você começa a conseguir ver a beleza disso, porque é lindo quando alguém te diz um não, porque ela tá dizendo um sim pro que é mais importante para ela. E não, você começa a perceber, eu também quero ser essa pessoa que diz não para alguém, porque eu tô dizendo sim para alguma coisa que é importante para mim, sabe? E isso também é uma coisa que me ajudou muito a começar a dizer mais não. Porque eu comecei a falar, poxa, olha que lindo. Essa pessoa tá dizendo não pra mim, porque ela tá dizendo sim pra ela. Eu também quero dizer sim pra mim, sabe? E tem uma frase que eu tava lendo, né, do Osho, que ele falou assim, se não tiver a capacidade de dizer não, o seu sim não significa nada. Pá. E essa é, né? Tapa na cara. Né? E eu falei, cara, se a decepção for sua, tem algo errado com você, né? Então é justamente isso mesmo. Você dizer não, se você se decepcionar com você mesmo, ao dizer o não, onde que está o ponto em relação a isso, né? Aí que nem a Daniele falou da questão da rejeição ali. Qual é o ponto de criação da rejeição, né? Qual é a expectativa que você tem sobre o outro em relação a projetar na outra pessoa, de repente, a sua felicidade, ou um acolhimento, ou gostar de você, que você não é capaz de dizer o não. Deixa eu ver o que mais o pessoal está escrevendo. Estamos com 32 minutos, gente. Nossas lives vão ter em torno de 40 minutos, ok? Só para vocês saberem. É magnífico, as pessoas são mais verdadeiras também, com certeza. Eu aprendi a dizer não 2 anos atrás, quando comecei a me amar mais que tudo e todos. Perfeito, gente. Como linda. pode melhorar isso? Que se requer para que nós nos amemos cada vez mais. Eu sempre falo muito sobre isso, né? Vocês também, em relação a esse autocuidado, a esse amor próprio, que faz com que a gente supere qualquer trauma e drama, ou qualquer questão, qualquer expectativa que o outro projete sobre você mesmo. Que é linkado com a meditação, né? Comentaram, a meditação é uma prática totalmente, gente. A gente, eu acho que, falo por nós três, é uma prática que, sim, vai te levar muito autoconhecimento ali. Com certeza. E uma coisa que, né, falando em meditação, que também aprendi com você, trazendo todas as dicas do Gustavo aqui que ele me passou na vida. Mas é não responder na hora também, porque essa é outra coisa. Quando alguém pergunta alguma coisa pra gente, a gente acha que tem que falar sim ou não na hora. Só que não, você pode pensar. Você não precisa falar na lata, assim, né? Então, esse também é um jeito que ajuda bastante, porque quando você se dá esse tempo de entender, né, se é um sim ou um não, fica mais fácil, caso for um não, você conseguir falar ele, sabe? E a gente tem essa mania de querer responder tudo na hora, e aí a gente acaba falando sims que, na verdade, a gente não queria dizer, né? Então, você pode... Não, é isso mesmo, gente. A gente tem a mania de que a gente tem que dar a resposta, porque muita gente fica nervosa, né? Você perguntar, putz... Eu fiz. Eu não sei, sim, né? Sim, puta, é quando vê... Não, calma. Um dia ter falado sim, né? Primeiro, eu posso respirar um pouco, ou eu posso combinar. Posso te dar a resposta um pouquinho depois? Podemos, né, combinar? Isso pode ser feito também, tá? Então, varia de caso. Tem uma coisa bem legal, pessoal, que vocês podem fazer para começar a identificar os desvios ali que você vai para um lado das coisas que você não prefere ou escolhe ou que expande,
que é escrever algumas situações, umas 10 situações que você se sentiu desrespeitado, digamos assim, quando alguém, ou ofendido até, quando alguém pediu alguma coisa, você disse sim, mas você não expandiu, retraiu. Então você pode escrever isso, porque você olhando, você começa eu estou entendendo, esse tipo de situação aqui causa isso em mim, sabe? Pode ser uma coisa que ajuda em vocês aí. Legal. Não sei, o que vocês acham? O que você acha, Di? É uma boa Funciona? solução. Perfeito, não, eu acho perfeito que é justamente inclusive voltando a falar da meditação, quando você faz uma lista, assim, primeiro que quando a gente medita, a gente fica mais consciente, né, do momento presente, daquilo que funciona para nós. E aí, quando você faz essa lista totalmente centrado no momento presente, consciente, você tem a nítida percepção realmente do que funciona e o que não funciona. E aí ela fala ali, né, da questão do egoísmo. Se o mundo começar a falar não, e ter mais esse amor próprio não é egoísmo, não nesse sentido, porque você não vai pensar, você pensa sim em si, em primeiro lugar. Gente, eu adoro dar aquele exemplo da máscara do avião, né? Muito Se boa você não se pergunta. colocar em caso de pânico, coloque a máscara primeiro em você para depois ajudar o outro. Então, o amor próprio vem dessa questão, dessa energia da autoajuda, do autoconhecimento, porque como que você vai ajudar o próximo se você fizer coisas que te contraem, que não te deem alegria e felicidade? E isso não é ser egoísta. Isso sim é pensar no próximo, porque você vai começar a fazer as coisas que funcionam verdadeiramente para você, e com isso você vai estar vibrando uma energia que está lá em cima. Uma frequência vibracional de amor, de gratidão, de alegria, de felicidade. Desse amor incondicional, sabe? Que atrai mais pessoas para você. E aí volta. Isso é estar no reino de nós. Isso não é ser arrogante ou egoísmo, né? Mas Tem esse preço, né? Essa questão do... É um preço, né? Que, voltando ao julgamento, o quão disposto. Gente, a gente tem que estar disposto a ser julgado. exato. Concorda? Você... Disposto a perder amigos, de repente, até amigos que se afastam de você, né? E a entender que dizer não é não ser gentil ou não ser bondoso. Porque quando a gente pensa que falar não é egoísta, é porque a gente está achando que eu estou sendo não gentil ou não bondoso, né? Com o outro. Mas não é verdade. Às vezes o meu não é mais bondoso para o outro do que o meu sim, né? Porque às vezes você fala um sim, que é isso que você falou, Di, que às vezes o meu sim ele vai trazer uma coisa tão pesada, que porque tá tão pesado para mim dizer aquele sim, sabe, que acaba sendo pior do que se eu tivesse falado não. Então, entender que o não é relacionado à não bondade ou à maldade, ou que o não é relacionado à não gentileza. Muito pelo contrário. Não, compaixão. Não é isso. Não é isso, muito pelo contrário. Não pode ser mais cheio de compaixão do que o sim, dependendo da situação. E pode ser que tenha outra pessoa que vai dizer o sim, que pode agregar mais até. Até para o aprendizado da outra pessoa, do tipo, eu vou colocar uma cerca nesse terreno e não vou mais te doar a água. E aí a outra pessoa vai lá construir a sua irrigação. E aí os legumes dela crescem mais, ela tem mais comida, ela começa a dar comida pro vizinho, que antes dava água para ela. Vai saber. Dizer não te torna mais livre. Olha, eu não sei se seria uma presunção dizer que a gente não é completamente livre até o momento que a gente... O caminho para essa liberdade envolve o dizer não. Para a liberdade que a gente, pelo menos na minha visão, te torna, assim, mais livre. E o exemplo da máscara eu acho maravilhoso. É muito bom. É muito simples, fácil. E é isso. Como que eu vou... A pessoa está no momento ruim, a pessoa está no posto. Né? Me ajuda, me ajuda. A pessoa quer te puxar. Não, gente, eu te ajudo, mas eu vou te puxar para cá. Eu não vou ir. Então, você dizer não, é isso que você está fazendo. Você está colocando a sua máscara para que você possa ajudar a outra pessoa. Então, esse auto-amor que você falou, vai compartilhar. Porque o amor é o amor.
São diferentes formas, mas é o amor. Ele tá ali. O auto-amor. O auto-amor. Eu vou ser melhor. Eu vou ser melhor para Di. Eu vou ser melhor para amar. Eu vou ser melhor para minha família. Eu vou ser melhor para todo mundo. Por quê? Porque eu tô sendo melhor para mim. Perdi uma amiga nesse final de semana porque eu disse que não concordava com a opinião dela. Verdade, Patrícia, você perdeu e quanto você ganhou? Né? De já. Ganhou mais leveza, ganhou mais expansão, ganhou amor próprio por verbalizar sua opinião. Lindo, parabéns. E como... Algo por falar, ou de repente perceber em você, ok, isso não funciona para mim. Como que ela está se sentindo, né? Como você está se sentindo, como você sentiu. O que aconteceu ali por ter falado não? Às vezes, num primeiro momento, pode parecer que tá doendo, mas depois você vê o quanto é libertador, porque você realmente expressou a sua verdade. E é um músculo, né? É um músculo, exatamente. É um músculo. Você vai ver, nossa, não é tão ruim ou amedrontador, que nem eu achava que é. Também falar português, que destrói descrito. Ai, gente, que divertido. Não, e realmente, essa questão assim, de repente você. Tudo que a gente perde, eu falo assim, se a gente perde algo é porque a gente não teve, na verdade, né? Porque essa concepção do perder, desde quando a gente tem, por exemplo, é dono de uma amizade, é dono de um parceiro, de uma parceira, de um relacionamento, a gente realmente é dono disso para perder, porque a gente só perde aquilo que a gente tem, né? Que é nosso. Mas, na verdade, todo mundo é de todo mundo. Então, essa questão, essa energia de posse sempre, que a gente está condicionado a viver com isso desde lá da infância, que são crenças que a gente carrega, também pode ser libertador quando você diz não a esse sentimento de posse. Aquela pessoa é minha amiga, me traiu, sei lá o quê, fez algo que eu não gostava. Não, deixa cada um. É viver nesse interessante ponto de vista, né, do que funciona para cada um. Mais escrevendo aqui. Exato. Como algo negativo. Mesma forma de não ser feliz, né? Ah, você é feliz, não, tá errado. O que você tem? Não. Na verdade, é o contrário. Quando eu digo não, eu estou expandindo minhas possibilidades, eu não estou me limitando, eu estou me ilimitando. Gosto, né? A gente acha que a gente diz não, a gente está se limitando. Não. É um shift, claro que fazendo no dia a dia exige pode ser que seja no último dia, né? Não sei, que bom que, né? Se for para você, fazer, parabéns. Ensina pra gente. Feliz pra você. Pra você. Não, que bom, mas normalmente é um processo. É um musculinho mesmo, vai ter que exercitar. Essa questão da polaridade. Eu falei de polaridade justamente hoje de manhã, porque a gente tem muito essa questão, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Por que a gente tem essa polaridade sempre, né? E quando seria muito mais fácil o que funciona para você, que de repente não é a mesma coisa que funciona para mim. E tá tudo bem, né? Tudo bem. Sai do vício da polaridade. Não levemente. É isso. O que você acha? Acho que não. Tudo bem. Tudo bem. It's okay. Né? O que a gente tem que fazer para chegar a esse ponto, né? Nossas relações estando assim. Você pode fazer isso? Não, olha, adoraria muito, tal, ou não sou a melhor pessoa, ou não sinto que é para mim. Desculpa, estou ocupado, sei lá. Tudo bem. Né? E assim se vem o julgamento, porque eu acho que o maior ponto aqui é justamente das pessoas terem medo do julgamento do outro. O que os outros vão pensar se eu disser não, né? Então, quando vem o julgamento do outro, ter total consciência que esse julgamento é do outro. A quem pertence, né? Precisa contar como seu, entendeu? Então, essa questão, sim, dá uma pensadinha primeiro para não entrar num espaço de impulsividade. E aí, se depois realmente você deseja dizer um não, você que escolhe falar um não,
explica para a pessoa, diálogo é tudo, olha, isso aqui não vai funcionar para mim, eu não gosto, não gostaria de estar lá, ou fala uma outra questão, mas você não precisa ser direto, mas vai sim ser mais libertador para você. Né? Você vai perceber isso. Então, essa questão da não impulsividade, é um exercício que se pode fazer mesmo colocando ou no papel, dá uma pensadinha lá 5, 10 minutos, espera mais um pouquinho. Que nem a gente comentou, olhe-se no espelho e pergunte, olhando no seu olho, no seu olho, nos seus olhos, vai ser uma contribuição para mim se eu fizer tal coisa? Sim. A tua pergunta, Gus, como vai ser a minha vida daqui a um tempo se eu fizer tal coisa? Se eu disser sim, se eu disser não? Isso vai contribuir com o futuro que eu estou desejando criar para a minha vida? Mas fala isso olhando no espelho, olhando dentro dos seus olhos. Verdade. E aí percebe se realmente você deseja. E se não funcionar, tá tudo certo. Mais um exercício aí para vocês praticarem. Ó, vamos lá, depois a gente tem que fazer o retorno. Depois de voltar para fazer o follow-up. De maneira alinhada, né? Disso que eu ia falar, que nem você falou, de maneira alinhada, porque a impulsividade gera na gente esse um certo desequilíbrio até hormonal, né? Que impede que a gente esteja no centro, que a gente tenha aquela sensatez, que a gente observe, que a gente faça isso. Gente, tem muita coisa legal no mundo de hoje, né? Então tem muita oportunidade boa, mas é a melhor oportunidade para você, né? Não é só uma boa, porque como pode melhorar, né? Como pode melhorar? Então, putz, mas eu tenho isso aqui, as duas são boas, tá? Mas uma vai, se for realmente tanto faz, tanto fez, né? Pode ser isso também, pode. Tem coisa que, mano, maçã ou banana? Você não vai nem lembrar o que você escolheu, provavelmente, daqui a 2 minutos. Boa essa. E assim também, claro, de repente ali você gostaria de estar em 2 locais, recebe 2 convites ao mesmo tempo. Um deles você precisa dizer não, porque nessa realidade a gente ainda não consegue se dividir nosso corpo em 2, né? No mesmo horário, no mesmo tempo, né? Nessa realidade. E aí você pode se perguntar, então, o que vai contribuir mais nesse momento, no momento presente. E como que cria essa consciência do que vai contribuir mais? Meditação, já falamos sobre isso aqui, para estar consciente do momento presente. 2, praticar expansão leve e pesado, o que expande, o que vibra mais para você nesse momento. Porque esse momento também tem essa questão de o momento presente é o aqui e agora. O que funciona para você nesse exato momento, daqui a 1 hora, talvez pode ser diferente. Então, é ficar na pergunta quando você tem 2 ou mais, 2 ou mais situações ali, o que vai contribuir mais comigo, o que está expandindo mais, o que está vibrando mais nesse momento atual. Estar presente com você. E começar, às vezes, com coisas pequenas, né? Começa praticando com coisas pequenas, tipo, o que eu vou comer hoje de almoço, sabe? E vai ali no sim e no não, o que eu prefiro, né? E aí vai expandindo para coisas maiores. Quando a gente começa a praticar com as coisas pequenas, é mais fácil a gente se acostumar também, né? Com o não, o que eu não escolho. Exato. Maravilha. O legal também é escolher o que a gente quer perder. Boa, eu uma coisa gosto que pelo menos eu dica. faço. Essa pergunta. O que eu vou perder? O que pior pode acontecer? O que pior é verdade. O que pior que pode acontecer com essa escolha? Pode ajudar também, gente. E eu gosto do que eu prefiro não ter também, é legal. Em vez do que eu prefiro ter. Você começa a acostumar, né? É legal. É a vida. É isso aí. Perder aqui, né? O que eu perco se eu disser sim, o que eu perco se eu disser não, sabe? E você ter a consciência do que vem. É perfeito. Muito bem.
Então vamos Mas, lá, ó, pessoal. É isso? né? Oi. Quinta-feira tem mais. Fala aí de como que é quinta-feira. Você vai soltar o tema já? Ainda não? Depois? Pode soltar, dá um Então, arzinho. deixa eu ver, eu tenho que ver. Fala aí que eu tenho que ver, não tá aqui o teu. Quinta-feira vai ser ótimo. Eu tô sem aqui, hein? Você tem, Gus? Eu tenho, Você eu tem? tenho. Fala aí. Muito bom esse tema, hein, gente? Já lembrei. Chama Show Mimimi. Acabou o mimimi, galera. Já tá, até ajuda nesse negócio do não. Já vamos direto pro show mimimi na próxima. Quinta-feira, mesmo horário, vamos aqui falar sobre o show mimimi, então. Mesma Bate-Caverna. E vamos deixar mais salva, né? Sim, vou deixar salvo essa live para quem quiser. Manda aviãozinho para os amigos que vão receber contribuição aí para aprender a dizer não. Vai ficar salvo aqui no meu perfil. Acompanhe os nossos stories, que eu não sei aonde que vai ser a live de quinta, se vai ser no Gus ou no perfil da Má, mas acompanhe os nossos stories, que nós vamos estar aí nos próximos 2 dias, até quinta-feira, já divulgando e falando para todo mundo aí como acabar com o mimimi, gente. Nada de sininho. Gente, é o meu sonho. Vambora. Mas é isso aí, gente. Obrigada. Gente, Foi lindo. Gratidão a todos que tiveram. Gratidão, Gus e Má, por toda Gratidão a você. essa contribuição que vocês são. Tá louco. Tá Como até. vocês. Né? Obrigado, gente, que tá Obrigada, junto aí. sim. Espero que tenha ajudado, adicionado e até a próxima. Até. De beijo no coração. Beijo. Adoro você, mano.